irmãos, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui para dar continuidade à obra do nosso Senhor. Domingo eu estava para pregar, mas aconteceu um empecilho, não foi permissão de Deus, mas hoje Deus permitiu eu estar aqui nesta noite, junto com a igreja do Senhor, e junto com os amados ouvintes da palavra de Deus, para falar da grandeza e dos grandes milagres do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus a pastora está bem melhor, está se recuperando, né? Deus está na frente de tudo e eu estou aqui para participar deste culto da Igreja Batista Evangelizadora em Curado 4, porque é de alta responsabilidade, né, de fazer a obra do Senhor. Então quero dar a grande paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs da igreja e que participe, né, para juntos adorar e cultuar o nosso Deus. Amém, irmãos? Nós vamos adorar e cultuar o nosso Deus nesta noite. Convido a todos, né, para estar juntos adorando ao nosso Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede neste momento de estar aqui na presença dEle. Domingo eu não pude estar, né? Mas hoje o Senhor permitiu. Tudo é plano de Deus, irmãos. Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. E eu sempre dizia, Deus, o Senhor não permitiu, né? Mas hoje Ele permitiu. Então, bendito seja o nome do nosso Deus. Não é fácil, irmãos, a gente agradecer a Deus e adorar a Deus na luta, né? Uma luta grande. Mas eu agradeci. E eu louvei ao Senhor e adorei a Deus na luta. E hoje eu estou em posse de vitória, porque Deus tem dado a nossa vitória. Tanto a mim, como a igreja do Senhor, com certeza, né, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Está aqui eu e o nosso irmão Lucas, missionário, né? Seminarista, né? Seminarista, ele me corrigiu, seminarista, para fazer esse trabalho do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome, porque Tu és grande e Tu és poderoso. Tu és o Criador do céu, da terra, do universo, do mar. Tu és o Criador do homem, da mulher. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade. Tenha misericórdia de cada um de nós, da Tua igreja na terra. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo que clama pelo Teu nome. Abençoe esse trabalho, Deus, toma a frente desse trabalho. Eu dependo do Senhor, meu Pai, a Tua igreja depende do Senhor. Ó Deus, toma a nossa direção, que Teu Espírito Santo venha nos usar nesta noite, para juntos adorar o Teu nome, para juntos adorar o Teu nome, louvar o Teu nome e pregar a Tua palavra e dizer que Tu és o poderoso. Tu és o eu sou, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Tu és o Deus da Igreja Batista Evangelizadora em Curado 4. Tu és o Deus da Tua igreja na terra, o Teu povo que clama pelo Teu nome. Ó Deus, obrigado. Obrigado por este momento. Obrigado pelo dia que passou, pela noite que está acontecendo. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença. Domingo a esta hora, Deus, eu estava lá, naquele hospital, junto com minha esposa, meu filho, minha filha, ali em lutas, em desespero, mas hoje eu estou contando vitória. Tudo é para a honra e para a glória do Teu nome. Bendito seja o Teu nome, santo é o Teu nome. Deus, Tu quando permite, o Senhor se responsabiliza. E nós como crente, como cristão, como servo de Deus, temos que confiar no Senhor, acreditar no Senhor, depositar a nossa fé no Senhor,
porque grande é a nossa vitória. Deus, recebe a nossa oração, toma a nossa direção. Deus, que o Teu Espírito esteja conosco aqui, que Tua palavra venha fluir em nossos corações, que o louvor venha fluir nos corações de todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra, que vão Te cultuar, que vão Te adorar, porque Tu és digno, Tu és merecedor, Tu és digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Obrigado, Senhor. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Amém, igreja? Eu vou louvar o Senhor com o hino do nosso cantor cristão. Em seguida eu passo a palavra para o nosso irmão Lucas, né? Missionário, né? Seminarista. Nosso seminarista, irmão Lucas. Vamos louvar o hino 123. Bendito Cordeiro. Amém? Bendito Cordeiro. É o hino do Aderval, né? Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o mais top pecador, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra com o nosso irmão Lucas. Graça e paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria, porque Ele é fiel, porque Ele é digno. Vamos agradecer, pelos livramentos que Ele tem nos dado
por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele ainda vai fazer e pelas bênçãos, né? Por tudo que não tem faltado à nossa mesa o alimento, não tem faltado o pão, não tem nos faltado saúde, mesmo quando vem a gripe para nos assustar, nos amedrontar, mas o Senhor continua conosco, né? Nos dando esperança, nos dando vigor, nos dando graça, e vamos bendizer o nome dele. Amém, glória a Deus. Amém, aleluia. Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, glória a Deus. Às vezes eu me pergunto o porquê isso aconteceu. Às vezes me questiono se Deus me esqueceu, mas sei que Ele não me esqueceu. Eu creio
Glória a Deus. Glória a Deus. Creio em um Deus de milagres. Creio em um Deus de promessas. Faz o que quer, quando quiser. Tudo Ele pode fazer. Às vezes eu me pergunto o porquê que isso aconteceu. Às vezes me questiono se Deus me esqueceu, mas sei que Ele não me esqueceu. Eu creio que Ele não me esqueceu. Creio em um Deus de milagres. Creio em um Deus de promessas. Faz o que quer, quando quiser. Tudo Ele pode Glória a fazer. Creio em um Deus de milagres. Creio em um Deus de promessas. Faz o que quer, quando quiser. Tudo Ele pode fazer. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura e purifica, Ele renova e cura a alma. Creio em um Deus de milagres. Creio em um Deus de promessas. Faz o que quer, quando quiser. Tudo Ele pode fazer. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura e purifica, Ele renova e cura a alma. Creio em um Deus de milagres. Creio em um Deus de promessas. Faz o que quer, quando quiser. Tudo Ele pode fazer. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia.
melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Deus já te louva, e assim bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam, assim bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chega a escurecer e o céu toda, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chega a escurecer e o céu toda, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, e lá no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chega a escurecer e o céu toda, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus. Meu coração aberto está, porque Jesus me levará. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus. Meu coração aberto está, porque Jesus me levará. O meu coração aberto está, porque Jesus me levará. Aleluia. Glória a Deus. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, das vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és
ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus. Tá cedo. Tá cedo. Então vou louvar mais um, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor e vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. O que mais? Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Saímos de uma parte de louvor, de adoração ao nosso Deus, que é importantíssimo. O louvor, ele salva, ele alegra o espírito. O louvor fortifica a nossa vida espiritual. E o louvor também salva, que eu já ouvi testemunho de irmãos alcançar a graça de Deus através do louvor. Então, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, né? Paz do Senhor para aqueles que entraram agora. Compartilhe essa live, né? O máximo que você puder, compartilhe, porque a gente está fazendo a obra de Deus, né? E a palavra vai ser lida e vai ser anunciada. E muita gente vão ouvir essa palavra, porque essa palavra vai sair do coração de Deus para o nosso coração. Ela vai falar para mim e vai falar para você, né? Ore, né? Presente ao Senhor, Diácono Aderval, né? Estou aqui para fazer a obra do Senhor. E eu estou alegre, estou feliz,
por essa oportunidade que o Senhor Deus me concede, irmãos. Bendito seja o nome do nosso Deus, por esta hora, por este momento. É um prazer falar da grandeza do nosso Deus. É um prazer dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus é piedoso, que Deus é misericordioso e que o nosso Deus também é Deus de justiça e é Deus de paz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por Ele ter deixado a sua majestade, o seu trono sagrado, lá no céu, para vir morrer por nós. Mas a palavra do Senhor diz que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo, né? Ele está à direita de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você que está nos vendo nesta noite. Então compartilhe essa live, porque essa live vai chegar às pessoas que precisam ouvir esta palavra. E vamos falar, né, de um texto, de um livro no Antigo Testamento, né, um livro muito importante, um dos profetas que Deus usou para pregar a sua palavra com poucas palavras, 5 palavras, né? E que essas 5 palavras, ela fez um efeito muito grande, né? Foi um sobrenatural de Deus na vida de uma nação que estava necessitada dessa grande compaixão de Deus, que não se lembrava de Deus, mas Deus, Ele ama as nações, né? Deus ama as nações. Deus ama não só o seu povo escolhido, o povo de Israel, mas Ele ama todas as nações. O Senhor não veio só para Israel. O Senhor veio para todos, né? Para os gentios também. E foi por isso que Deus usou esse homem, esse profeta, para profetizar a sua palavra a uma nação que nós vamos revelar, né? Que estava muito distante de Deus, muito rebelde, e Deus estava irado com essa nação, com esse povo, que precisava reconhecer o verdadeiro Deus, um Deus poderoso, um Deus que fez os céus e a terra. Irmãos, parece que, como hoje, né, nós estamos passando num processo, porque é permissão de Deus, né, a nação geral dos 4 cantos da terra estava precisando de um aperto de Deus para reconhecer que Deus é o Senhor, que Deus não é brincadeira, e que Ele existe, e que Ele é poderoso, e que Ele ama o homem, mas Ele também age com justiça, né? É a questão dessa pandemia que nós estamos vivendo, tanto aqui no Brasil como em toda parte da terra, né? Até um dia Deus disser assim, basta, e esse vírus, essa pandemia, ele vai parar. Porque obedece a Deus. A natureza obedece a Deus. Tudo obedece a Deus. A tempestade obedece a Deus, né? O vento obedece a Deus. E por enquanto o Senhor está permitindo acontecer o que está acontecendo. E cada um de nós estamos em nossas casas, né? Cultuando nosso Deus em casa, adorando a Deus em casa, lendo a palavra, tendo mais uma aproximação com a família. Porque Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. E o livro que nós vamos ler nessa noite é um livro de Jonas, né? Um livro pequeno, que tem 4 capítulos, e na verdade são capítulos pequenos, é uma história muito maravilhosa, né? Um profeta que na verdade ele quis fugir da presença de Deus, mas eu pergunto a você, quem pode fugir da presença de Deus? Não é verdade? Quem pode fugir da presença de Deus? Porque quando Deus ele nos chama para a sua obra, nosso papel é de aceitar e não fugir, né? Se Deus lhe chamou, é porque você está capacitado para fazer a obra dele, né? E nós não podemos fugir
da presença de Deus. Mesmo que você venha fazer a obra do Senhor com má vontade, né? Mas quando Deus quer, você faz. Então o bom é servir ao Senhor com alegria, com prazer. Foi o que aconteceu com o profeta Jonas. Ele foi pregar naquela cidade de Nínive, mas ele foi com mau prazer. Ele não foi com um coração alegre. Ele não foi com boa vontade, né? Porque ele não queria que aquela nação, né, se arrependesse. E ele sabia que a misericórdia de Deus era muito grande e que Deus tinha capacidade de perdoar aquela nação. Vamos ler o capítulo 1, né, de Jonas. Vamos ler até o verso 17. É uma lição puxada um pouco, irmãos, mas para a gente entender um pouquinho, né, a gente meditar um pouquinho nessa palavra, né, de Jonas aqui, o profeta, né, Jonas. Esse livro, ele fala de uma história, né? Ele nos conta-se a história de um profeta desobediente. Jonas era um profeta desobediente. Por que desobediente? Porque Deus o chamou para essa grande obra. E ele fugiu da presença de Deus. Ele fugiu da presença de Deus. Ele não teve compaixão daquela nação. A verdade é essa, irmão. Um profeta que não teve compaixão de uma nação que Deus mandou ele ir lá, falar do seu grande amor, falar da sua palavra, né? Era aquela cidade de Nínive, né, que ele fosse pregar. E nós sabemos que Nínive é a capital do grande império da Síria, nação inimiga mortal do povo de Deus. Era uma nação inimiga mortal do povo de Israel. E esse foi o motivo de Jonas não querer pregar o evangelho, não querer falar de Deus àquela nação. Porque quando a gente lê a história, irmãos, essa história, né? O povo de Nínive, os assírios, é um povo muito cruel. Era um povo ruim. Diz a história, quando a gente pesquisa, que era uma raça, uma nação, que eles cortavam as cabeças dos inimigos das outras nações, cortava braços, tirava o couro das pessoas vivas e as cabeças eles faziam pirâmides, né, de cabeça. Era um povo sem sentimento, um povo sem compaixão, um povo pagão, um povo que vivia distante da presença de Deus. Era desobediente. E Deus irou-se com aquela nação. Mas Deus deu uma oportunidade, irmão. Deus é misericordioso. O nosso Deus, ele é misericordioso. Ele nos dá oportunidade. Ele dá oportunidade. Muitas vezes a gente pensa que Deus, ele só é Deus dos crentes, né? Que Deus ele só veio para o povo de Israel. Não. Deus veio para o povo ímpio também. Deus veio para os gentios, irmãos. Deus não só veio para o povo de Israel. Deus não só mandou seu filho para o povo de Israel. Ele mandou seu filho para morrer, né, pelos gentios também. Então Jesus, ele deu a sua vida pelos gentios. Aquela nação, a Síria, era uma nação tremendamente cruel, mas Deus teve piedade daquele povo. E Deus convocou quem? Jonas, para falar da sua grandeza para aquela nação. Aí vamos ver o capítulo 1. Amém? Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, né? Dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis.
Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamava cada um a seu Deus e lançava ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitou e dormiu profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor, e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois estes homens, em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ó Deus, que este livro, esse livro profético, esse livro, Senhor, de Jonas, profeta que quis fugir da tua presença. Ó Deus, que este homem que o Senhor convocou para a tua boa obra, que não fez a tua vontade com prazer, com alegria, mas ele fez o que o Senhor queria que ele fizesse. Abençoa, Deus, a nossa vida. Abençoa a tua igreja na terra. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Abençoe a minha vida. Toma a minha direção, toma a minha frente. E esta palavra fala ao meu coração, fala ao coração do teu povo, ao coração daqueles que estão ouvindo esta mensagem. E que teu nome cada vez mais seja engrandecido. Usa-me, Deus, como instrumento em tuas mãos, e tenha misericórdia de mim, pois eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Jonas, né? Alguém ou algumas pessoas percebem e acham que o personagem principal deste livro é o grande peixe, ou se não a pessoa de Jonas. A gente vê muitas vezes em revista, em quadrinhos, né, o livro de Jonas, e faz aquela demonstração do peixe, né, da história de Jonas. Mas na verdade, o grande personagem deste livro
é o nosso Deus. Deus começa convocando o homem, chamando o homem para a sua grande obra. E ele termina no capítulo 4, também com a sua mensagem. Deus começa no início e termina no fim. Por quê? Porque ele é o principal personagem deste livro. E depois a gente vê a pessoa de Jonas, né? O qual Deus convocou, o profeta Jonas, né? E a gente vê que Jonas foi um profeta que profetizou ali, naquela época, do rei Joás, que está escrito lá em Israel, né? Em 2 Reis, capítulo 14, 25. Você olhando direitinho, você vai ver que Jonas ali profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Diz aqui no versículo 25, na palavra de Deus, em 2 Reis 14. 2 Reis 14, 25, diz assim, olha, a palavra do Senhor. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falava por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem que socorresse a Israel. Então a gente viu aqui que Jonas, né, ele já profetizava ali em Israel durante o reinado de Jeroboão II, né? E este homem, ele foi escolhido por Deus para profetizar na cidade de Nínive. A Bíblia não revela aonde Jonas estava quando ele recebeu essa convocação de Deus, esse chamado de Deus. Mas sabemos que ele, né, filho de Amitai, Amitai também era profeta, seu pai, né, e morava também ali naquela cidade de Gat-Hefer, uma pequena vila que fica a 5 quilômetros de Nazaré. Então, Jonas era um galileu, né, de 5 a 7 quilômetros de Nazaré, né? Não sabíamos aonde ele estava quando Deus o chamou para ele profetizar na cidade de Nínive. Mas ele estava em Israel, né? Ele estava em Israel, ali na Judéia. E diz a palavra, irmãos, que ele fugiu da presença do Senhor. Jonas, ele caminhou da onde ele estava para Jope de 2 a 3 dias, de pé. De 2 a 3 dias, que dá mais ou menos 70 a 80 quilômetros até a cidade de Jope, até o porto de Jope, ali para pegar o navio, para ele ir para Nínive. Mas quando ele chegou em Jope, o que foi que aconteceu? Ele pegou um navio para ir para Tarsis. Tarsis já ficava no extremo da Espanha. Na Espanha, nessa época, não tinha crente. E Jonas queria fugir da presença do Senhor. E de Jope para Tarsis, mais ou menos, dava 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros. De 3.500 quilômetros a 4.000 quilômetros era a distância de Jope para Tarsis. Naquela época era conhecido como o fim do mundo. O fim do mundo, irmãos. Um homem, profeta, convocado por Deus para pregar em Nínive, e ele fugiu da presença do Senhor. Aí eu pergunto, quantas pessoas, quantos homens de Deus hoje querem se esconder de Deus? Querem fugir da presença de Deus. Muitas vezes recebe o chamado e fica se escondendo. Jonas, ele se escondeu. Mas ele pensava que estava se escondendo da presença do Senhor. Porque ninguém, irmãos, ninguém se esconde de Deus. A vocação de Jonas e a sua fuga
não deu certo, né? Ele recebeu o que de Deus? Ele recebeu uma punição. Ele recebeu um castigo. Ele foi humilhado por Deus. Porque quando ele estava fugindo da presença do Senhor, querendo fugir da presença do Senhor, para não levar a palavra de Deus àquela cidade de Nínive, o Senhor mandou um grande vento forte sobre aquele mar, o grande mar Mediterrâneo, naquela época. O grande mar Mediterrâneo. E ali, irmãos, diz a palavra que o navio estava a ponto de se naufragar. Por quê? Porque a tempestade era muito grande. E aquela tempestade foi um sobrenatural de Deus que aconteceu naquele momento por causa de um homem que estava desobedecendo a Deus. E os marinheiros pagãos que estavam naquele navio ficaram desesperados. Começaram a colocar as cargas para fora, jogar as caixas para fora, para que o navio ficasse mais maneiro, para que não se quebrasse ao meio. Irmão, que prejuízo quando o homem, na verdade, ele está em desobediência com Deus. Quando ele, na verdade, ele sai da presença de Deus, ele se esconde, querendo se esconder de Deus, se afastando da presença do Senhor. Quando ele desobedece a Deus, que prejuízo acontece, irmão? Causa prejuízo para outras pessoas. Porque o pecado, irmão, ele é triste, né? Quando o homem se esconde de Deus, quando o homem não obedece a Deus, ele está pecando contra o seu Deus. Jonas, ele não estava temendo a Deus, a misericórdia de Deus. Ele não queria chegar naquela cidade de Nínive para falar o que Deus tinha mandado ele falar. Por que aconteceu isso? Porque os ninivitas eram homens cruéis, homens maus, e ele não queria que aqueles homens, que aquela nação, ouvisse a palavra de Deus. Porque ele sabia, se aquela nação se arrependesse, Deus o perdoava. E Jonas não queria isso. Jonas não teve compaixão daquele povo. Jonas não teve sentimento daquele povo. Aí você vê no capítulo 9, do verso 1, diz assim, ó: ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele não falou que era um profeta de Deus. Ele se escondeu. Ele disse que temia ao Senhor, né? No verso 9, ele diz: eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Muito bem, Deus fez o mar e Deus fez a terra. Mas ele disse que temia, mas ele estava em desobediência com Deus. Ele não estava obedecendo a Deus. Como é que ele temia a Deus? Ele não falou que era um profeta, porque aqueles marinheiros estavam desesperados. E quando chegou ali no porão do navio, encontrou aquele homem dormindo, assossegadamente, tranquilo. Homem, como é que tu se comporta dessa forma? O navio a ponto de naufragar, uma tempestade forte dessa, um navio a ponto de se quebrar e tu fica aí, quieto. Irmãos, aqueles marinheiros, eles temeram mais a Deus, eles obedeceram mais a Deus do que o próprio profeta Jonas. A gente vê nessa história aqui que o grande milagre de Deus aconteceu. Primeiro milagre: Jonas foi lançado ao mar. Veio um grande peixe, não sei, né? Não sei, porque eu tive uma Bíblia que falava baleia, mas a maioria das Bíblias fala um grande peixe. Eu não vou dizer que era uma baleia, né? O primeiro milagre foi que aquele peixe engoliu a Jonas. Segundo milagre: Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, um homem, um ser humano, passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Isso é para quem tem fé e quem crê na palavra de Deus, né? Porque esse livro de Jonas não é uma lenda, é uma história real. Foi um acontecimento bíblico.
né, bíblico. Alguns teólogos liberais dizem que o livro de Jonas é uma lenda. Isso é mentira, né? É mentira. Esse livro aqui é uma história real. E Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Isso foi um segundo milagre. O terceiro milagre que a gente vê também foi aquela nação, o rei de Nínive, ouvir a mensagem e se arrepender. Então a gente vê, irmãos, grandes milagres acontecer nesse livro. Muitos milagres acontecer neste livro. Um livro profético, um livro histórico, um livro real, que conta a história de um profeta que desobedeceu a Deus, que foi ao fundo do poço, né? E a gente vê aqui o seguinte, aquele sobrenatural, aquela tempestade que estava acontecendo naquele mar. E quando eles descobriram Jonas ali no porão do navio, e quando eles conversaram com Jonas, pediram a Jonas que clamasse ao seu Deus, para que aquela tempestade passasse, porque aqueles homens, irmãos, eles clamaram ao Deus deles, mas nada aconteceu. E quando eles acharam Jonas, ele procurou saber. E eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Aí foi quando Jonas confessou que ele era hebreu, né? Ele era hebreu e temia ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E o que foi que aqueles marinheiros disseram? Homem, clama a esse teu Deus, para que ele possa nos livrar dessa tragédia. E Jonas disse, olha, pode me lançar ao mar. Irmão, veja que aqueles marinheiros, eles tiveram mais compaixão, eles foram mais humanos, eles tiveram mais sentimento do que o próprio Jonas. Por quê? Porque eles não queriam lançar Jonas ao mar. Eles começaram a remar cada vez mais para chegar em terra, para não acontecer nada mal com Jonas. Eles não queriam que nenhum mal acontecesse a Jonas, porque eles sabiam que Jonas era servo do Deus vivo. E eles acreditaram no Deus de Jonas. Quer dizer, um profeta que estava desobedecendo a Deus e que fez missões naquele navio, né? Fez que aqueles marinheiros acreditassem no verdadeiro Deus, e eles começaram a clamar ao Deus de Jonas. E diz assim no verso 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. E disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Irmão, aqueles homens, eles temeram a Deus. Eles temeram, eles ficaram com medo. E eles começaram a clamar ao verdadeiro Deus, né? Coisas que Jonas não fez, né? Coisas que Jonas não fez. Um profeta desobediente, um profeta fujão, um profeta que desceu para baixo, um profeta que não teve medo da morte. Jonas preferiu morrer, mas não queriam levar a palavra a Nínive. Então ele preferiu a morte, irmãos. Como é que um homem que profetiza a palavra de Deus, um homem que tem experiência com Deus, um homem que tem intimidade com Deus, numa situação dessa, ele preferiu a morte de que não levar a palavra ao povo de Nínive. Ele disse, me lança ao mar, me joga ao mar e tudo isso vai cessar, tudo isso vai passar. Misericórdia, irmão. Ele chegou a essa situação porque ele sabia que aquele povo, aquela nação, né, poderia ouvir a mensagem e se arrepender. E ele não queria que aquela nação se arrependesse, porque aquela nação era cruel.
aquela nação poderia causar um grande temor ao povo de Israel, né? Porque aquele povo era um povo ruim, como diz, né? Aquela cidade, Nínive, a capital do grande império da Síria, nação inimiga mortal de Israel. O que poderia acontecer? Aquela nação ia se arrepender e poderia atacar Israel. Então, o medo de Jonas era esse, né? Daquele povo se arrepender e Deus perdoar. Porque o nosso Deus, irmão, ele é amor, ele é justiça, mas ele é um Deus que perdoa, é um Deus que tem sentimento, tem compaixão e tem amor ao povo. Deus não só veio só para os cristãos, né? Deus não só é Deus dos cristãos, Deus não só é Deus dos crentes, ele é Deus das nações, ele é Deus dos americanos, ele é Deus dos europeus, ele é Deus da Ásia, ele é o Deus de todas as nações, irmãos. O desejo de Deus é salvar as vidas. O desejo de Deus é que todos se arrependam e abram o seu coração para que ele possa fazer morada. O desejo de Deus é que todo ser humano na face da terra se converta e obedeça a ele, faça a vontade dele. Porque foi Deus que nos criou. Foi Deus que nos fez. Foi Deus que nos criou para que o homem obedecesse a Ele. Para que o homem fizesse a vontade de Deus. E o que acontece? Aquele peixe, quando lançaram Jonas ao mar, Deus enviou um peixe, um grande peixe, como diz na história, né? Deus enviou um peixe e tragou Jonas. No verso 17 diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim, quando os marinheiros jogaram ele, Deus fez um milagre. Enviou aquele peixe. O peixe obedeceu a Deus, irmãos. O peixe obedeceu a Deus. Os marinheiros obedeceram a Deus. Lá no capítulo 4, aquela boboeira obedeceu a Deus. Deus fez um verme e devorou aquela boboeira, obedeceu a Deus. Só Jonas que não obedeceu a Deus. O rei de Nínive obedeceu a Deus. A nação de Nínive obedeceu a Deus. E Jonas, que conhecia Deus, um profeta de Deus, desobedeceu a Deus. Irmão, quantos crentes, na verdade, estão em desobediência com Deus? Quantos crentes estão em rebeldia com Deus? Quantos crentes estão fugindo da presença de Deus? E quando um crente foge da presença de Deus, ele é pior do que um ímpio. Ele não quer receber visita dos irmãos. Ele não quer passar próximo à igreja que ele fez parte. Ele não quer orar mais. Ele quer totalmente se esconder de Deus, como Jonas se escondeu de Deus. É um perigo, meu irmão. É um perigo a gente se esconder da presença de Deus, que não se esconde, porque Deus está em todos os lugares. Deus vê tudo. Não adianta você querer se esconder da presença de Deus. Não adianta, irmãos, a gente desobedecer a Deus, porque a gente paga preço grande, a gente paga preço enorme. E o que acontece? Quando Deus mandou Jonas alertar o povo de Nínive, ele correu da presença de Deus, então ele foi humilhado por Deus. Ele foi humilhado por Deus. Ele foi tragado no mar. Ele desceu ao fundo do poço. E pela misericórdia de Deus, ele não morreu. E lá, no ventre do peixe, ele se lembrou de Deus. Pela misericórdia de Deus. Aí a gente vê aqui
a oração de Jonas no ventre do peixe. Jonas era um profeta, ele tinha doutrina, ele conhecia a palavra, ele conhecia os salmos, citou alguns salmos, né? Citou alguns salmos na sua oração, porque ele tinha doutrina, ele tinha conhecimento, ele tinha a palavra de Deus. Mas na verdade, ele estava desobedecendo a Deus, estava rebelde com Deus, estava querendo se esconder de Deus. Não adianta, irmão, a gente ter conhecimento da Bíblia, não adianta você querer se apresentar, não adianta você dizer, eu conheço a palavra e não obedecer. O importante é a gente fazer a vontade de Deus. Jonas, ele recuou. E a gente não só vê em Jonas, mas vê uma história completamente diferente, como Jeremias, né? Jeremias foi completamente diferente. No início, quando ele recebeu o chamado, a convocação de Deus, ele quis recuar. Mas Deus disse a ele, olha, desde o ventre da tua mãe, quando ele estava se tornando lá no ventre, eu te chamei. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Deus é amor, né? Porque Jeremias ele quis recuar no início? Porque ele achava que ele era muito novo. Era novo demais. Aí a gente vê Moisés também no início, né? Mas eles não foram como Jonas, né? Eles fizeram a vontade do Senhor. Eles obedeceram a Deus, né? Eles deram lugar ao Senhor. Mas Jonas, ele quis correr da presença do Senhor. E a gente vê que Tarsis, né? Ela fica na Espanha, lá na Europa. E lá na Europa, naquele tempo, ninguém conhecia o Evangelho. O Evangelho não tinha chegado lá, não tinha crente lá. Era o fim do mundo para aquele povo ali de Jope, aquele povo da Judéia, aquele povo ali de Samaria, aquele povo de Israel. Era o fim do mundo. 4.000 quilômetros de distância. Né? E ali o Senhor resgatou Jonas. E o que é que acontece? Quando Jonas, ele faz aquela oração, cita Salmos, ele diz assim, então Jonas do ventre do peixe chorou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Irmão, quando a gente está no fundo do poço, e quando Deus não dá condições de a gente se arrepender, Deus ouve as nossas orações. Deus não só ouve as orações dos crentes, irmãos. Deus ouve as orações dos ímpios também. Deus ouve as orações dos ímpios. Naquele momento, Jonas estava rebelde, estava querendo estar distante de Deus, estava desobedecendo a Deus. Jonas estava desobediente, estava distante de Deus, mas ele não estava se escondendo de Deus. Para ele, ele pensava que estava se escondendo da presença de Deus. Muitas vezes a gente pensa que Deus, ele está longe da gente, mesmo na desobediência, mas Deus está bem perto para nos perdoar, para nos dar a oportunidade de se arrepender. E Jonas ali, ele começou a citar alguns salmos, começou a clamar a Deus. E Deus ouviu a oração de Jonas. E ele diz assim, irmãos, no verso 2. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Lá no ventre do peixe, lá no fundo do poço, Deus ouviu o clamor de Jonas. E no verso 3 diz assim, pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque Deus, ele é piedoso, Deus é misericordioso, Deus ouve as nossas orações quando a gente se arrepende, né? Deus, ele ouve as nossas orações e ele nos perdoa. O cristão, ele tem que ter um coração perdoador. O cristão, ele tem que ter compaixão.
o cristão ele tem que ter sentimento para que as grandes obras de Deus aconteçam na sua vida. Sabe quando a gente agrada o coração de Deus, irmãos? Quando a gente obedece a Ele. Quando a gente faz a vontade dEle. Quando a gente alegra o coração de Deus fazendo a sua vontade, obedecendo a sua palavra, fazendo o seu trabalho. Então, o que aconteceu com Jonas? Jonas voltou para Nínive. Foi pregar a palavra do Senhor. Mas ele não foi com alegria, ele não foi com prazer. É como um pai, ele manda um filho fazer algo e o filho não quer fazer, e quando faz sem prazer, sem alegria, né? Não faz com o coração alegre, não faz com satisfeito, não faz com prazer aquele mandado do pai, né? A mesma coisa foi Jonas, quando ele voltou para Nínive. Mas diz a palavra, irmãos, que o peixe, Deus ordenou o peixe para vomitar Jonas em terra seca. Alguns teólogos, né, não sei, alguns homens inteligentes, e muitas vezes, com certeza, teólogos liberais, eles dizem que o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. E nós, lendo aqui a palavra e pesquisando, olhando para o mapa, a gente vê que Nínive não tem praia, não tem mar. Nínive é banhada pelo grande rio Tigre. Não tem nada a ver com o grande mar Mediterrâneo. Não tem nenhuma ligação com o mar Mediterrâneo. Ali onde passa na cidade de Nínive é o grande rio Tigre. Então não tinha condições de o peixe cuspir Jonas em Nínive. A gente vê aqui no capítulo 3, quando o Jonas prega em Nínive, diz assim a palavra no primeiro versículo: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Dispõe-te e vai. Então, Jonas, ele não estava em Nínive. Ele estava em algum lugar, em terra seca, mas não em Nínive. Porque o Senhor diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Quer dizer, ele não estava em Nínive. Ele estava em outro local. E ele teve que caminhar. Ele teve que ir à cidade de Nínive. Porque, na verdade, não tinha como aquele peixe grande vomitar Jonas em Nínive. Então é preciso a gente ver isso, né? A gente vê pregadores dizer que Jonas foi cuspido na terra seca na cidade de Nínive. Se Nínive não tem praia, se Nínive não tem mar, e naquele tempo era o grande mar Mediterrâneo, não banhava a cidade de Nínive. Era o rio Tigre, o grande rio Tigre que banhava. Então a gente vê aí, irmãos, que na verdade Jonas não foi vomitado em Nínive. Ele foi vomitado em algum lugar, em terra seca, e Deus mandou que ele se levantasse e fosse para Nínive. A gente vê que a palavra do Senhor, né, ela é clara, ela é real, ela é verdadeira. E o desejo de Deus é que nós, como servo de Deus, temos o dever de falar do amor de Cristo, aonde nós estiver, irmãos. Eu me lembro que eu estava no hospital, fui dormir no hospital, fazendo ali companhia à minha esposa, e eu tive a oportunidade. Gilson estava numa enfermaria com dois leitos na enfermaria, com um apartamento, e eu tive a oportunidade de falar do amor de Cristo a um homem lá, um cidadão chamado André, que ele estava também ali com a mãe dele, né? E ele percebeu que eu era um cristão, e eu cheguei próximo dele e comecei a falar do Evangelho. E ele disse: olha, irmão, eu percebi que você é um cristão. E eu tive essa oportunidade de pregar para ele a palavra de Deus. E com certeza a palavra, ela não voltou vazia para mim. Ela está plantada no coração daquele homem chamado André.
E um dia aquela semente ela vai brotar. Porque você é um profeta de Deus, eu sou um profeta de Deus. E o nosso papel como cristão é profetizar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Não importa que a pessoa se converta na hora, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra é o Espírito. E aquela semente está lá, no coração daquele homem. E eu creio que um dia ela vai brotar. E ele disse, olha, irmão Adevaldo, eu tenho família que são evangélicas, que são crentes, né? Tenho amigos que são crentes. Eu aproveitei e comecei a falar para ele do evangelho, da salvação, porque Deus enviou seu filho para nos salvar, o motivo porque Deus enviou seu filho para nos salvar. E comecei a falar para ele, comecei a pregar para ele, né? E com certeza, essa palavra não voltou vazia para mim, está lá. E para a mãe dele também. Com certeza aquela senhora ouviu a palavra de Deus. Então são oportunidades que nós temos na vida e que temos que aproveitar como cristão. Infelizmente, tem situações que os crentes têm a oportunidade de pregar o evangelho e não pregam, né? Ele corre, parece que tem vergonha de pregar o evangelho, né? É um Jonas da vida, né? É um Jonas da vida. E muitas vezes não prega com alegria, não prega com prazer, né? Tendo conhecimento, tendo sabedoria da palavra de Deus, mas se tranca, se fecha, se esconde para não falar do amor de Cristo. Então isso é um prazer, irmão, a gente ter no nosso coração de falar do Evangelho do Senhor, de dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. E a gente vê aqui em Nínive, quando Jonas voltou para a cidade, né? Ele foi na cidade de Nínive e com poucas palavras, né? Ele falou do Evangelho, ele falou da palavra que Deus mandou ele falar. Poucas palavras, né? Ele veio. Diz assim, veio a palavra do Senhor, segundo a vida de Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Irmão, ali naquela cidade existia mais de 120 mil pessoas, irmãos. Mais de 120 mil pessoas, mulheres, homens e crianças, mais. Era a cidade maior daquela época. Era uma cidade grande, uma cidade enorme, né? Era a capital do Império Assírio. Era uma grande cidade. E Jonas teve que caminhar 3 dias e 3 noites naquela cidade. Veja bem, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, caminhou 3 dias para anunciar a palavra de Deus naquela cidade. 3 dias Jonas passou, né? Proclamando a palavra de Deus. E diz assim, olha, no versículo 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminhando de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Só foi isso. A mensagem só foi isso. A mensagem de Jonas foi isso. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Essa foi a mensagem que ele pregou. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Os ninivitas creram. Irmãos, essa foi a mensagem que Jonas disse. Deus ia destruir a cidade se eles não se convertessem. Deus ia destruir a cidade. Aí a gente vê. Por que Deus não destruiu Nínive? Por que Deus perdoou Nínive? O homem, quando ele acredita em Deus, quando ele confessa a Deus, quando ele obedece a Deus, Deus perdoa. E se Deus perdoa, Deus não vai destruir. Porque Deus perdoou. Não é verdade? Foi o que aconteceu em Nínive. Quando ele saiu proclamando a palavra de Deus, caminhando de pé,
profetizando a palavra de Deus, o povo viu a mensagem, o rei ouviu a mensagem de Nínive, o rei, um dos personagens desse livro de Jonas também, né? Ele ouviu a mensagem de Jonas. E o que acontece? Ele fez um decreto naquela cidade. Ele fez um decreto para que todo o povo de Nínive, homens, mulheres, crianças e animais, né, se vestisse de saco, pano grosso, como saco, se melasse de cinza e se prostrasse diante de Deus, para Deus não destruir aquela cidade. Então todos obedeceram esse decreto, porque eles sabiam que Deus ia destruir a cidade. O rei acreditou, irmãos. Veja bem, homens cruéis, homens terríveis, sanguinários, sem sentimento, sem compaixão, sem amor, mas ouviram a mensagem. Isso foi um milagre de Deus naquela cidade. Isso foi um milagre de Deus naquela nação. Um milagre de Deus daquele rei ter ouvido a mensagem e ter se arrependido e aceitado a mensagem. Era o que Jonas não queria que acontecesse. Era que aquele povo de Nínive não cresce na palavra de Deus, não se arrependesse dos seus pecados. Isso era tudo que Jonas queria, mas não aconteceu assim, porque Deus teve piedade daquele povo, mesmo o povo ruim, mesmo o povo cruel, mas Deus teve piedade. Muitas vezes a gente olha para um homem, muitas vezes a gente olha para uma pessoa e diz: esse aí não tem jeito. É verdade, esse aí não tem jeito. Esse aí nem Deus dá jeito. Isso é o pensamento do homem, mas de Deus não. Porque para Deus nada é impossível. Se seu esposo é ruim, se seu esposo ele é pagão, se seu esposo ele é ateu, se seu esposo ele não aceita a palavra, se seu esposo é uma pessoa ruim, se a sua esposa também não é uma pessoa que acredita em Deus, que é ateia, que não tem compaixão, que não tem sentimento, seu filho for assim, tem jeito. Não pode ter jeito para você, porque a sua fé é pequena, porque você não quer sacrificar a sua vida por ele, porque você não quer orar, não quer jejuar por ele ou por ela. Mas Deus dá jeito àquilo que não tem jeito. Deus dá esperança àquilo que não tem esperança. A gente vê, irmãos, o que é que os médicos dizem logo no início e agora também dessa pandemia. Pessoas idosas, né, são as pessoas que mais podem ter a chance de morrer, e principalmente aquelas que já têm doenças. E quantas pessoas idosas tem problema de pressão alta, problema de coração, problema de diabetes, com seus 90 anos, receberam alta. E quantos jovens que não tinham doença nenhuma morreram? Sabe por quê? Porque Deus deu jeito àquilo que não tinha jeito. Porque Deus deu esperança àquilo que não tinha esperança para o homem. Deus faz como Ele quer, irmãos. Para Deus não há nada impossível. Para Deus tudo é possível aos que crerem. Quantos idosos receberam alta? Quantos idosos doentes que pegaram esse coronavírus, que foram para a UTI e saíram de lá e estão hoje curados? Porque Deus deu oportunidade. Porque houve uma esperança. E essa esperança foi o Senhor Jesus Cristo. E quantos jovens entraram na UTI sem nenhum problema de saúde e morreram? Irmão, tudo é permissão de Deus. Então nunca diga que não tem jeito para aquilo, para aquela. Tudo é possível aos que crê. Se você crê, Deus vai salvar teu marido. Se você crê, Deus vai salvar seu filho.
Se você crê, Deus vai salvar sua filha, vai tirar das drogas, vai tirar da prostituição, porque Deus é Deus e para Deus não há nada impossível. Muitas vezes a gente diz: Deus, minha cruz está muito pesada. Minha cruz está muito pesada, Deus. Eu não aguento mais. Eu estou querendo desistir. Desista para você ver. Desista para você ver as consequências que vêm. Se é pesada, vai ficar muito mais pesada ainda. Confie em Deus. Entregue todos os seus problemas a Deus. E tudo Ele fará, segundo a vontade dEle. Segundo a vontade dEle. É importante a gente orar, a gente jejuar e a gente dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. A minha de um homem é que o Senhor faça o melhor, que o Senhor cure, que o Senhor abençoe, que o Senhor levante. Mas a vontade de Deus é diferente da nossa, irmãos. A vontade de Deus é diferente da nossa. Ele faz melhor do que a nossa. Tudo que Ele faz é bom. Porque muitas vezes a gente não sabe o que diz, mas Deus sabe o que faz. Então, Jonas, ele não voltou para Nínive com alegria, com prazer, mas ele pregou a palavra. Deus fez ele voltar. Deus queria era ele que pregasse ali em Nínive, né? Deus queria era ele que falasse, que profetizasse naquela cidade grande, cidade de 3 dias de caminho, né? Cidade grande, cidade de um povo cruel, mas Deus quis salvar, né? Deus quis perdoar aquele povo, Deus quis fazer algo tremendo naquele povo. A gente vê aqui no livro de Naum, né? No livro de Jonas, Deus enviou Jonas para pregar em Nínive e salvar aquela nação, né? Jonas pregou, o povo se arrependeu. Naum foi o profeta que profetizou a destruição de Nínive. Mais na frente e diante. Mais na frente e diante. Por quê? O povo se arrependeu em Nínive, creram em Deus, né? Mas eles lá na frente começaram a ser rebeldes. E Deus usou o profeta Naum e profetizou a destruição de Nínive, né? É como aqui, irmãos, a gente prega a palavra de Deus, o povo se arrepende, mas tem pessoas ainda que continuam desobedecendo a Deus, e vai chegar um ponto que tudo isso vai acabar. E aqueles que obedeceram a Deus vão entrar no paraíso eterno. E aqueles que não obedeceram a Deus não vão ter permissão de entrar no paraíso eterno. Por quê? Porque não quiseram obedecer a Deus, não fizeram a vontade de Deus. Não é verdade? A gente diz: mas Deus, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra porque estava uma cidade cruel, uma cidade que estava, o pecado estava demais. E o nosso Brasil, o mundo que nós estamos vivendo, né? Não somente o Brasil, mas a Europa ainda é pior, né? A gente vê outros países por aí piores. O pecado está em todo lugar, né? A desobediência está em todo lugar. O homem parece que deu as costas para Deus, mas a nossa nação tem muitos cristãos orando, tem muitos crentes orando, graças a Deus. Deus está ouvindo as nossas orações. E é por isso que Deus permitiu essa pandemia aqui no nosso Brasil, né? E nós não sabemos quando vai acabar, só Ele sabe. Alguns homens determinam a data que vai acabar isso, não sei, né? Os homens têm sabedoria, estudam, mas não sabem, irmãos, né? Não sabem. Só quem sabe é Deus quando isso vai acabar. Faça a sua parte, ore, jejue, clame pela nação, ore pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, aquelas pessoas que trabalham na copa, aquelas pessoas que trabalham na limpeza. Eles precisam das nossas orações, porque eles estão mais próximos das pessoas infectadas, eles têm mais chance de pegar a doença, e nós precisamos orar por ele, para que Deus livre, que Deus tenha misericórdia dessas vidas que estão ali, porque estão precisando. E muitos estão ali para salvar vidas, como médicos, enfermeiros, né? E eles precisam do nosso apoio, precisam das nossas orações. Nós, como cristãos, não vamos fazer como Jonas fez,
mas vamos fazer como Deus quer que a gente faça, com alegria, com prazer de orar, de pregar o evangelho, né? De anunciar as boas novas de salvação, porque esse foi o objetivo de Deus, de mandar seu Filho para nos salvar. Aí diz lá no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus não só mandou Jesus para o povo de Israel, Deus mandou para o mundo. Deus não mandou só para os crentes, Deus mandou para também os ímpios, os gentios, né? Que nós somos gentios aqui. E nós aceitamos a Ele, pela sua misericórdia, Deus nos salvou, Deus nos libertou. Nós não somos merecedor de nada, irmão. O merecedor de tudo é nosso Deus. Nós apenas fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Então ore para que o seu vizinho, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, a sua família, abra o coração para também receber Jesus como seu Salvador. Ore para que Deus livre, que o Espírito Santo de Deus liberte a sua família, o seu esposo. Esse é o nosso papel, irmão, de estar se aproximando de Deus, de buscar Deus, né? Jonas percorreu a cidade de Nínive 3 dias. O povo de Nínive, eles ouviram a mensagem, o rei ouviu, creu, acreditou, fez um decreto para que o povo se humilhasse diante de Deus, né? Se vestisse de pano grosso, de saco, se melasse de cinza, até os animais não podiam comer. Como diz a palavra, né? Não podiam comer porque para poder alcançar a misericórdia de Deus. Aí a gente vê Jonas levou a palavra, fez o que Deus mandou e depois saiu, procurou um lugar assim alto, se sentou-se no capítulo 4 e foi lá, sentou-se, sol tremendo, esperando que aquela cidade fosse destruída. Coitado, né, irmãos? Quantas pessoas têm esse pensamento, né? Que alguém seja prejudicado, alguém aconteça algo mal com alguém, que não quer ver o sucesso de ninguém, que não quer ver a felicidade de ninguém, que faz as orações ao contrário. Essas pessoas precisam se converter. Essas pessoas precisam buscar Deus, abrir seu coração para que Deus faça morada. Essas pessoas precisam ir para o fundo do poço como Jonas foi, acreditar no Senhor, ter amor, ter compaixão pelo seu próximo. Jonas estava lá esperando a destruição de Nínive, mas o povo de Nínive se converteram. O povo de Nínive, eles aceitaram a mensagem de Deus. E Deus não destruiu a cidade de Nínive. Deus não destruiu, porque aquele povo se arrependeu. Então, quando o homem se arrepende, Deus perdoa. Quando o homem, ele abre seu coração para Deus, quando ele quer fazer a vontade de Deus, Deus perdoa. E Deus, né? Ele abençoa, porque o nosso Deus, ele quer fazer o nosso bem. Ele quer ver o nosso sucesso. Ele quer ver a nossa fé perfeita. Ele quer ver os seus servos adorando a Ele, louvando a Ele, engrandecendo o nome dEle, obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle. E nós cristãos, irmãos, temos que ser assim. Obedecer a nosso Deus, glorificar o nosso Deus, exaltar o nome dEle, dizer que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele é puro, que Ele é santo, que Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Ele é o único meio de salvação para a nossa nação, é Jesus. Jesus é o único meio de salvação. Você louve a Deus porque você alcançou essa graça. Eu louvo a Deus porque eu alcancei essa graça. Porque Deus abriu meus olhos espirituais para enxergar o seu Filho amado. Foi Deus que abriu, irmãos. Foi Deus que teve misericórdia de nós.
Foi Deus que teve misericórdia daquele povo de Nínive. Foi Deus que deu a oportunidade àquela nação, àquela cidade de Nínive. Mesmo que aquele povo for um povo cruel. Se não fosse assim, irmão, Deus não mandava a gente ir para as cadeias, né? Para os presídios pregar o evangelho. Quem está lá nos presídios? São presos, homens que roubaram, homens que mataram, homens que fizeram coisas erradas. Essas pessoas são boas? Não. Mas Deus quer que eles sejam salvos. Deus dá oportunidade a eles, porque eles precisam de Deus. Como eu preciso, como você precisa. Eles precisam ter a oportunidade, como você teve a oportunidade de ter Deus na sua vida. Então, Deus envia mensageiros, homens de Deus, mulheres de Deus, para pregar naqueles lugares, para que aquelas vidas se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus feitos, se arrependa do que fez, peça perdão a Deus, para receber de Deus a graça de Deus, para receber de Deus a sua graça, a sua misericórdia, e ter uma vida nova, nascer de novo. Nascer de novo, irmão, é nascer da água e do Espírito, não é voltar, como Nicodemos disse para Jesus, não é voltar para o ventre da sua mãe, é impossível, né? Mas é nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus, é se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Salvador da sua vida. Isso é nascer de novo, é abrir seu coração para Jesus fazer morada. Então isso é nascer de novo. Foi o que aconteceu com o povo de Nínive, né? Eles abriram seu coração e aceitaram a palavra de Deus, né? Então esse é o nosso papel, de pregar a palavra do Senhor. Jonas, ele foi desobediente, ele foi ingrato com Deus, ele foi humilhado por Deus porque ele foi ingrato. Ele não teve compaixão daquela nação. Ele falou do evangelho de Deus, mas falou sem prazer, sem alegria, né? Porque ele queria que aquele povo fosse destruído. Mas Deus não destruiu. Deus o libertou, Deus o salvou. E Jonas foi decepcionado, porque ele viu que aquele povo foram salvos por Deus. Porque quem quer ver a nossa destruição, irmão, é nosso inimigo. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele veio para nos salvar. Deus, ele veio para nos perdoar. Deus, ele veio para nos dar vida outra vez. E vida com abundância. Vida com alegria, com paz, né? Esse é a vontade de Deus sobre a vida do ser humano na terra. Então, essa situação que está acontecendo é para que o homem se arrependa dos seus pecados, é para que o homem veja que há um Deus na terra, no céu, para que o homem saiba que existe um Deus todo-poderoso que quer perdoar e que quer salvar, para que os homens se aproximem mais de Deus. Mas, infelizmente, tem situações que, para alguns, tudo está normal, nada está acontecendo, né? Porque são pessoas que não têm amor, que não têm sentimento, que não têm compaixão, né? A gente passa em certos lugares e vê pessoas bebendo, escutando música do mundo, dançando, farrando. Parece que não está acontecendo nada, mas a verdade é que está acontecendo. São pessoas que não se preocupam com o que está acontecendo. São pessoas que não têm amor na vida, que não têm compaixão. Mas eu creio que você tem amor, tem compaixão, tem sentimento. Que você está orando para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país, né? Que Deus tenha misericórdia, que Deus use, né, o nosso presidente da República, né? Que Deus possa usar esse homem para que ele possa fazer um decreto como ele fez, para que todos orem, jejuem pela nação brasileira. Isso é bonito, irmão. Um presidente se levantar e pedir ao povo para orar, para jejuar, para pedir a Deus que Deus tenha misericórdia do nosso país. Então é isso que nós devemos fazer, é orar pela nossa nação, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, né?
Você é uma serva de Deus, é um servo de Deus. Se você partir, amém, você vai para a glória. E aqueles que não têm Deus na vida, aqueles que estão em rebeldia com Deus, eles precisam conhecer Deus, eles precisam se arrepender. Não é verdade? Nossa família, né? Nossa parentela, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar por eles, precisamos falar do amor de Deus para eles, para que o Senhor salve, que o Senhor liberte, né? Porque a nossa alegria é ver nossa família salva. A sua alegria é ver seu esposo salvo, seu irmão, sua filha, sua mãe, sua esposa. Não é verdade? Então ore, jejue, apresente a Deus, faça o seu papel de servo de Deus, de serva de Deus, para que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, irmãos. Que esse livro de Jonas realmente foi uma história verdadeira, não foi uma lenda, não foi uma lenda, foi uma história verdadeira. Que o Senhor fez aquela boboeira crescer e fazer aquela sombra em Jonas, e Jonas ainda achou ruim quando veio aquele verme e comeu aquela boboeira. Ele não teve trabalho nenhum de plantar, ainda foi xingar com Deus, não é verdade? Que Deus levantou aquela tempestade no mar, aquele sobrenatural, para assustar aqueles marinheiros, para que aqueles marinheiros clamassem ao Deus, e que aqueles marinheiros encontrassem Jonas e pedissem a Jonas que clamasse pelo seu Deus, né? E através da rebeldia de Jonas, aqueles marinheiros conheceram Deus e temeram a Deus e clamaram a Deus, né? Que aquele milagre do rei de Nínive também, que ouviu a mensagem e creu na palavra de Deus e fez um decreto, e o povo de Nínive creram em Deus e receberam Deus como seu Salvador, e Deus perdoou. Então são obras de Deus, né? Sabemos que a natureza obedece a Deus, sabemos que tudo obedece a Deus, porque Ele é o Criador de tudo, do céu e da terra. Ele te fez, Ele me fez, Ele te salvou e Ele me salvou. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o nosso Deus, vamos continuar orando, jejuando, vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Não se esconda de Deus. Quando Deus lhe chamar para você fazer a obra dele, faça. Não faça como Jonas fez, mas faça o que Deus mandou. Que Deus te abençoe, que Deus te livre, que Deus derrame sobre você um verdadeiro avivamento espiritual na sua vida e na minha vida, que eu preciso também. Que possamos ser muito fiel a Deus e feliz com o nosso Deus. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. Que essa mensagem, né, venha fazer algo diferente na sua vida e na minha vida. Que Deus abençoe. Agradeço a Ele por essa oportunidade. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra que Ele nos concedeu. Convido o seminarista Lucas para orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Amém. Assim oremos. Pai amado, Pai querido, Amém, Senhor, glória te a Deus. louvamos, Senhor, por essa Louvamos. palavra, Obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor Obrigado, ministrou meu em Deus. nossos corações, Aleluia. através da vida do diácono Adeval. Aleluia. Toma a frente, Pai, de Aleluia. nossas Santo, vidas, santo é Senhor. teu nome, Te Senhor. louvamos por tudo, Obrigado pelo por teu esta amor, pela oportunidade, tua Senhor. graça, por Glória tudo que a o Deus, Senhor tem glória a feito em Deus, nosso glória a meio, Deus. por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Amém, Tu és Jesus. Tu vai maravilhoso. fazer coisas Tu maravilhosas. és digno de honra, de Obrigado, glória e de Senhor, por essa louvor. oportunidade. Nós não Tenha somos misericórdia de nossas merecedores, vidas. Senhor, Não somos do merecedores. teu amor, Deus. da tua Verdade, graça, Deus. mas o Senhor Não é temos todo palavras para te misericordioso, Senhor. Tu és Glória a soberano, Deus. tu sabe de tudo e de todos, Senhor. Aleluia. Toma conta de nossas vidas Toma e nos conta, dá Senhor. uma boa noite de sono Dá-nos para uma noite de honra paz, e uma glória noite de paz, no teu santo e uma boa noite de excelso sono, nome, em Senhor. nome de Jesus, Toma a Deus. frente de Abençoa tudo. a tua igreja, Deus. É isso que nós Abençoa te o teu pedimos, povo na terra. te Em louvamos nome de e Jesus, te nós agradecemos, pedimos e Senhor, agradecemos. hoje e sempre. Amém. Amém.
Glória Deus a Deus. abençoe todos, em nome Amém. de Jesus. E peço aos irmãos que se inscrevam no canal da igreja. Eu vou colocar o link aqui nos comentários para vocês irem lá, se inscrever no canal da igreja, ativar o sininho das notificações, deixar o like também lá e compartilhar com seus amigos e familiares para a gente chegar a 1000 inscritos para poder fazer as lives lá no YouTube. Nos ajude fazendo isso, amém? Fiquem na paz.